Dias maravilhosos marcados pela presença do Altíssimo. Graças a Deus. O Senhor conosco. E tudo mais transborda da presença do Senhor no meio do seu povo. Dias marcados pela palavra, muita comunhão, abundante oração, intensa adoração e também missão. Creio que essas são as 5 marcas deste encontro família e missão, em missão, que eu identifiquei já desde a primeira edição, alguns anos atrás. E tudo isso transborda da presença do nosso Deus, da manifestação do nosso Deus, da bondade do Deus Altíssimo. Nesta noite eu gostaria de ler com vocês o livro de Jonas, capítulo 1. Nós leremos o versículo 1 ao versículo 4. Jonas, capítulo 1, leremos a partir do verso 1 até o verso 4. E a história de Jonas, ela é a minha história. A história de Jonas é a sua história. E a história é esta: é Deus movendo céus e terra para nos trazer para mais perto do seu coração. Que linda história, que marcante história. Você se enxerga nessa história, o nosso Deus movendo todas as coisas, os céus e a terra, para nos trazer cada um de nós para perto do seu coração. E nós veremos na história de Jonas que é justamente esta missão que Deus confere aos seus filhos. Esta missão não é para os fortes, ao contrário, parece-me que a missão é para os fracos, que vão sendo fortalecidos na caminhada. Há uma particularidade, há uma parte da maturidade espiritual de uma igreja local que só acontece quando essa igreja está em movimento, quando essa igreja está em missão. Vamos ler juntos Jonas capítulo 1. Fique de pé comigo, uma vez mais, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, todos juntos? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4, todos juntos? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você pode se assentar com a Bíblia em sua mente e em seu coração. Jonas, ele era filho de Amitai, profeta de Deus, na época em que Jeroboão II, ele reinou sobre Israel. E nessa época em que Jeroboão II reinou sobre Israel, a nação inimiga, a Síria, tentou diversas vezes invadir a Israel. Na verdade, durante quase 3 décadas, os assírios tentaram invadir a Israel. E quando uma nação inimiga invadia a Israel, geralmente, frequentemente, 3 coisas aconteciam. Em primeiro lugar, eles tentavam matar o rei e toda a sua família. Em segundo lugar, eles saqueavam, destruíam o templo de adoração a Deus. Em terceiro lugar, eles matavam o profeta e toda a sua família. Amitai era o profeta, Jonas era o filho do profeta. Então você pode imaginar comigo Jonas, já desde a sua infância, entrando na sua adolescência, correndo pelas ruas, com um temor gritante em seu coração, ouvindo a mensagem: os assírios estão chegando, os assírios estão às portas, os assírios estão logo ali na fronteira. Eu posso imaginar Jonas indo para a sua cama à noite, com esta palavra, esta informação em sua mente, descendo e criando até mesmo, quem sabe, um pânico em seu coração, em sua alma. Os anos se passam, Jonas agora se torna profeta de Deus no lugar do seu pai. Agora ele é o profeta do Altíssimo em Israel, mas os assírios continuam na fronteira, os assírios continuam tentando invadir a Israel.
E é justamente neste contexto que você precisa aqui relembrar que Deus, o Deus Altíssimo, se aproxima de Jonas e faz a Jonas não um convite, mas dá a Jonas uma ordem para que ele vá até uma cidade chamada Nínive para proclamar a verdade de Deus, a fim de que eles possam se quebrantar e quebrantados eles possam se converter ao Deus Altíssimo e convertidos eles possam ser poupados. Isso no versículo 1. No versículo 2 que nós lemos juntos, Jonas, ele toma uma decisão, não há no texto bíblico nenhuma argumentação, nenhuma elaboração, há apenas uma decisão de Jonas. E a decisão é, eu vou fugir da rota de Deus, eu não irei para Nínive, eu vou para Tarsis, o lugar mais distante possível de Nínive. É importante nós percebermos, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes as propostas de Deus, elas não trazem uma lógica humana que faça sentido para nós. Muitas vezes os planos de Deus se mostram planos que, ao elaborarmos, ao pensarmos, ao argumentarmos, ao conversarmos com outras pessoas, não vemos o significado, o sentido, o propósito. Jonas, quando ele decidiu ir para Tarsis, possivelmente ele estava fazendo a seguinte elaboração: se eu não for até Nínive, eu não pregarei a palavra do Deus Altíssimo. Se eles não ouvirem, eles não se converterão. Se eles não se converterem, eles serão destruídos por Deus. E se eles forem destruídos, Israel está livre. Ele estaria assim poupando a vida do rei e sua família, protegendo o templo de Deus, onde há adoração, e protegendo a vida do profeta, que era ele mesmo e a sua família, que pouco conhecemos. Mas você há de concordar comigo que Jonas, em uma perspectiva puramente humana, ele possuía bons motivos para nem pisar em Nínive. Proteger o rei, proteger o templo, proteger sua vida, proteger sua família. E eu gostaria de relembrar a você e a mim nesta noite que nem sempre a proposta de Deus tem um significado plenamente compreensível para cada um de nós no momento que nós estamos experimentando. Mas nós não somos chamados a entender toda a lógica de Deus, nós não somos chamados a compreender todo o propósito de Deus, nós somos chamados por Deus a confiar em Deus e obedecer a Deus com fidelidade a Deus. Esse é o nosso chamado. Portanto, meu irmão, minha irmã, pare de reclamar sobre onde Deus o colocou. Pare de reclamar. Cidade difícil, emprego exaustivo, vizinhança complicada, família mais complicada ainda. Pare de reclamar onde Deus o colocou. Onde Deus o colocou, Ele o fez para que você possa florescer. Mas, Ronaldo, é porque você não conhece a minha família. As famílias que eu conheço são bem resolvidas, são simpáticas, são cordiais. A minha família, você não conhece, é complicadíssima. Meu irmão, minha irmã, Deus o colocou em sua família para você florescer. Mas, Ronaldo, é porque eu trabalho, o local que eu trabalho, você não tem ideia. Eu sou humilhado, eu sou oprimido, eu sou até perseguido. Meu irmão, minha irmã, Deus o colocou nesse trabalho para você florescer. Mas, Ronaldo, é porque a minha vizinhança, aqueles irmãos que moram naquela vizinhança simpática, os meus vizinhos nem olham para mim quando fazem assim, de uma maneira ofensiva, nem toleram a minha presença naquela rua. Meu irmão, minha irmã, Deus o colocou ali para que você possa florescer. Nós precisamos entender isso, que Jonas não compreendeu naquele momento da sua vida. Nós não somos chamados a compreender todos os propósitos de Deus. Nós somos chamados a confiar em Deus, obedecer a Deus, em fidelidade a Deus, dando glória a Deus. Muitas vezes dizendo assim: Senhor Deus,
Eu não sei por que isso está acontecendo. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por isto, mas aqui eu estou. Eu não compreendo os teus propósitos, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te trouxe a este país. Você está onde você está, para que você possa, em nome de Jesus, florescer. Com a sua família, no seu coração, nessa igreja, na sua igreja, florescer para a glória do Cordeiro Jesus. E é interessante que quando nós resolvemos nos distanciar da vontade de Deus, frequentemente o Senhor, Ele usa alguns argumentos para nos trazer de volta à rota certa. Vários argumentos bíblicos. Mas talvez o mais frequente deles seja a tempestade. Deus usa tempestades para realinhar a nossa rota, para nos trazer de volta ao caminho. Você foi para lá, Deus puxa aqui. Você foi para lá, uma tormenta, uma tempestade, uma borrasca cai sobre a sua vida. É para cá, Jonas. E Jonas, portanto, decide ir para Tarsis, fugindo da vontade de Deus, que seria ele ir para Nínive. E Deus, nós vemos aqui no versículo 4, que Deus envia uma tempestade. Por isso que nós podemos chamar a tempestade de Deus. Mas antes de falar sobre a tempestade, eu queria falar um pouco mais com vocês sobre Jonas. Porque você pode estar com um pensamento equivocado sobre Jonas, pensando que Jonas é um ímpio, Jonas é simplesmente um desobediente, e nada mais longe da verdade. Jonas, ele era um homem de Deus, profeta de Deus, temente a Deus, fiel a Deus, mas com uma ferida aberta em sua alma. E esta ferida tinha nome, era o ódio aos ninivitas. Talvez você esteja olhando, estou observando aqui, identificando os olhares meio desconfiados. Mas Jonas era esse homem de Deus. Vamos aqui acompanhar o texto. Jonas capítulo 1, no versículo 8. Em meio à tempestade enviada por Deus, os marinheiros ameaçam Jonas, isso em alto mar e alta tempestade. No versículo 8 diz: declara-nos por que nos sobreveio este mal. Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Olhem só a resposta de Jonas no versículo 9. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que testemunho, que profeta, que fidelidade. Eu não sei quem aqui já passou por uma tempestade em alto mar ou em alto rio, mas, meus irmãos, é algo que dá medo, temor, tremor no coração, pois Jonas, no meio daquela tempestade, sendo acuado, colocado contra a parede pelos marinheiros, nos fale quem você é. Ele não se defendeu, ele não argumentou, ele não racionalizou, ele disse: querem saber quem eu sou? Eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Jonas, ele tinha ousadia. Jonas, ele tinha coragem. Jonas era um profeta com intrepidez, mas tinha uma ferida na alma. Um pecado, um problema, uma frustração, um trauma não resolvido, não perdoado, não confessado, não consertado. Se você ainda não está convencido, me acompanhe no versículo 11. Os marinheiros confusos, eles perguntam: o que faremos? Perguntam a Jonas: o que faremos para que o mar se nos acalme? E no versículo 12 diz assim: tomai-me e lançai-me ao mar. Nós ouvimos hoje pela manhã compaixão. Era um profeta compassivo, tinha compaixão. Historicamente nós não sabemos quantas pessoas haviam ali naquela embarcação, mas era um barco com um porão. Eu posso imaginar pelo menos 20 pessoas, 20 marinheiros naquela embarcação. Jonas está disposto a ser jogado ao mar e morrer para que 20 pessoas pudessem se salvar. Que coração compassivo, que coração amoroso, que coração sensível. Jonas era um homem de Deus, usado por Deus, ousado e compassivo.
mas com a ferida em sua alma. Para você que está ainda incrédulo, lá no penúltimo banco, eu notei ali os olhares, vamos aqui acompanhar, versículo 16, os marinheiros, eles jogam Jonas no mar, e diz assim o texto, temeram, pois, estes homens, quer dizer os marinheiros, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, ou seja, o homem é ousado, prega em alto mar, o homem é compassivo, eu prefiro morrer para vocês viverem. E o homem é frutífero, todo mundo se converte. É um profeta de primeira linha, homem de Deus, mas com a ferida em sua alma. Olhe para mim nesse momento, pense comigo. Você e eu também somos homens, mulheres de Deus. Talvez você seja conhecido como um homem de oração, uma mulher de oração, um homem da palavra, alguém que serve, um exemplo de vida, um testemunho real. Talvez você seja conhecido, meu pastor, na sua igreja, como alguém que espelha o próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você seja conhecido, meu irmão, presbítero, diácono, minha irmã, no Senhor Jesus, como alguém que inspira a gente a caminhar com Cristo. Muitas vezes podemos ser homens e mulheres de Deus, que servem a Deus, fiéis a Deus, dão um testemunho de vida que reflete a luz do Senhor Jesus, mas abrigando ainda assim uma ferida aberta na alma que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece, mas que tem nome. Se é ferida de verdade, tem nome. Jonas aqui nessa altura, ele não havia declarado o nome dessa ferida. Ele estava ali se escondendo, estava ali fazendo outras coisas. Mas o nome da ferida de Jonas era Ninivitas. Ninivitas. Qual é o nome da ferida do seu coração? Nós vemos, portanto, que no capítulo 1, versículo 4, e este é o versículo central nesta noite, mas o Senhor lançou sobre o mar. Eu quero aqui reler, eu quero que os irmãos e irmãs prestem bem atenção comigo. Capítulo 1, versículo 4. Mas o que, irmãos? Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande, o que, irmãos? Tempestade. E esta talvez seja uma das verdades que eu considero mais magníficas e terríveis ao mesmo tempo. Verdade que se repete ao longo de toda a palavra. É Deus quem envia a tempestade. A tempestade em nossas vidas é a tempestade de Deus. E Deus o faz com propósito do seu coração. Porque Deus move céus e terra para que uma coisa aconteça, para nos trazer para mais perto do seu coração. E como move céus e terra, Ele move também e produz tempestades. Pense comigo, Deus poderia usar outro profeta em lugar de Jonas, mas Deus preferiu enviar a tempestade. Deus poderia tratar com os ninivitas de outra maneira, mas Ele enviou a tempestade. Deus poderia convencer Jonas de uma outra maneira, mas Ele preferiu enviar a tempestade. É claro que nós não desejamos tempestades, nós não oramos pelas tempestades, tempestades não são fáceis, nós fugimos delas, mas meu irmão, minha irmã, as tempestades em nossas vidas são usadas pelo Deus Altíssimo para refazer a nossa rota, nos colocar no lugar certo. É aqui, é neste meio, é nessa direção que eu quero você, meu filho, você, minha filha, e não adianta espernear, porque eu vou enviar uma tempestade forte o suficiente para te trazer neste lugar. Porque Deus deseja, por amor e misericórdia, deseja que cada um de nós esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a sua vontade. Desejo de Deus, misericórdia de Deus, insuperável graça.
Deus deseja que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade do Altíssimo. Mas o que fazer durante tempestades? E é certo que não é fácil passar por tempestades. Você pode pensar na tempestade da sua vida que você passou ou está passando, que traz peso sobre o seu coração. Talvez a enfermidade chegou em sua casa. O que fazer? Eu lhe digo, olhe para Cristo. Talvez a resposta médica foi a pior possível. Olhe para Cristo. Talvez o peso financeiro, o trabalho vai mal, o que fazer? Olhe para Cristo. As críticas se avolumam e a pressão é grande demais. Olhe para Cristo. O problema familiar, ele parece insolúvel. Olhe para Cristo. O filho abandonou o caminho do Senhor. Já fizemos de tudo, nada funciona. Olhe para Cristo. O próprio inferno se levantou contra a sua vida. Meu irmão, minha irmã, olhe para Cristo, pois Cristo é tudo o que você precisa hoje e eternamente. Nada mais, nada mais. Olhe para Cristo. E eu creio que Deus começou a mexer com o coração de Jonas justamente nessa tempestade. Ao ser acuado pelos marinheiros, ele respondeu: quanto a mim sou hebreu, e eu temo o Senhor, eu temo o Senhor. E ali ele mesmo se relembrou, como profeta que prega ao próprio coração. Eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas lançado no mar, nós bem sabemos a história, Jonas, ele é engolido por um grande peixe. E aí nós entramos logo no capítulo 2. E no ventre desse peixe, Jonas, ele não tinha outra coisa a fazer, não conseguia assistir Netflix, não conseguia ir para a academia, ele tinha que orar. Eu já ouvi um exegeta dizendo, Jonas, ele era diferenciado porque orou no ventre do peixe. Eu pensei, não era tão diferenciado assim, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. E é assim que Deus trata conosco. Ele nos coloca num canto e nos empurra e nos aperta até que não possamos fazer mais nada a não ser sermos quebrantados. Graças a Deus por isso. E ali ele fez uma oração no capítulo 2 e essa oração é lindíssima. Ele reconhece quem Deus é, que Deus é Deus. Ele reconhece que a tempestade veio de Deus e ele pede misericórdia a Deus. Mas no versículo 9, nós temos aqui uma particularidade sobre a oração. Me acompanhem, diz assim, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. E Jonas diz, o que votei? Pagarei. Pode falar comigo? O que votei? Pagarei. A que voto Jonas se refere? Nós não sabemos com exatidão. O texto não explica, não detalha e passa ali daquela oração para o outro capítulo. Provavelmente se refere a um voto que todo profeta de Deus fazia perante o povo de Deus e perante Deus. E esse voto do profeta, o voto público, ele consistia de duas partes. Eu falarei tudo o que me ordenares. Jonas não tinha problema com essa parte. Ele falava de Deus até no meio de uma tempestade em alto mar. Isso não era problema para Jonas. Eu falarei tudo o que me ordenares. A segunda parte desse voto, eu irei para onde tu me enviares. Aí estava o problema no coração do profeta. Então ele diz ao Senhor, Senhor Deus, já entendi a mensagem. Veio a tempestade, fui lançado ao mar, engolido pelo peixe, faço oração, peço perdão ao Senhor, o que votei, pagarei. Se é para ir para Nínive, eu vou. Portanto, Deus, e me acompanhe nesse momento, esse ponto é importante, Deus usa o grande peixe para alinhar a rota da missão na vida de Jonas. É interessante, Rossana e eu com nossos filhos, nós trabalhamos entre os Concombas na África durante vários anos.
E os concombas, eles gostam muito de drama, de fazer dramas que possam exemplificar uma história bíblica. Eu me lembro que preguei numa aldeia chamada Molã sobre Jonas, certa vez, e cerca de um mês depois voltei ali e me falaram, os adolescentes resolveram fazer um drama para recontar a história de Jonas. Eu fiquei curioso, eu fui ver o drama, e ali cheguei e estavam ensaiando. E os adolescentes ali, tinha um que era o Jonas, tinha lá os marinheiros, etc, e fizeram tudo aquilo, e havia um momento que Jonas era engolido pelo grande peixe. E aí eles colocaram o rapazinho, que era o Jonas, atrás de um arbusto, e ali eles pegaram banana podre e lama e misturaram e lambuzaram o rapaz da cabeça aos pés e seguraram, e tinha um narrador. E quando o narrador disse, e então o peixe, ele cuspiu Jonas em uma praia a caminho de Nínive, eles lançaram Jonas assim pelo arbusto e ele caiu no meio daquela terra e o pessoal riu. E eu pensei, foi assim mesmo. Foi assim mesmo. E lá estava Jonas. E aí Jonas fez algo nesse momento que muitas vezes nós também fazemos, meu irmão e minha irmã. Jonas disse assim ao seu coração, se é para fazer, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Já ouviram alguém falar assim ou agir assim? Você já agiu assim? Você está agindo assim hoje? Se é para fazer, já entendi, Senhor. É a ordem, Senhor. Eu não posso contra-argumentar, Senhor, é isso mesmo. Se é para fazer, eu faço, mas eu faço do meu jeito. Se é para fazer, eu faço, mas faço com má vontade. E lá chegou Jonas em Nínive. E nesse momento nós vemos que, de maneira claríssima, que Deus havia redirecionado a rota da missão de Jonas, mas Deus não havia ainda quebrantado o seu coração. São coisas diferentes. Às vezes nós podemos estar na rota certa, fazendo as coisas certas com as motivações erradas. Pastor, presbítero, missionário, meu irmão, minha irmã, fazer a coisa certa, com competência, com zelo, mas com motivação errada. Se é para fazer, eu faço, mas faço do meu jeito. Capítulo 3, logo no versículo 4, ele chega finalmente em Nínive e diz a palavra que ele percorreu a cidade toda e pregou, obedecendo a Deus, mas pregou o sermão mais curto da história. O sermão era assim, daqui a 40 dias e Nínive será destruída, ponto final. Não falou sobre Deus, sobre quebrantamento, sobre perdão, sobre alternativas, mais nada. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu tenho aqui alguns indícios textuais que me levam a crer que ele pregou em aramaico para que a maioria não pudesse entender. Ele não tinha a menor intenção de ver os ninivitas convertidos a Deus. Se é para fazer, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito, com má vontade. Eu vou fazer porque Deus enviou, mas não porque o meu coração, ele está quebrantado. E no versículo 5, Jonas, ele enfrenta a maior decepção da sua vida. Diz assim, os ninivitas creram em Deus. Aí é demais, aí foi forte. Mas Senhor, eu fiz tudo que poderia ser feito para esse povo não se converter. Eles se convertem. E Jonas, ele inunda o seu coração de indignação. É interessante, quando nós estamos desalinhados em nosso coração com Deus, mesmo se alinhados na missão, no trabalho, na igreja, no pastoreio, mas se nosso coração está desalinhado, nós não conseguimos enxergar a bondade do Senhor. Deus faz maravilhas e nós só sabemos reclamar porque a cadeira aqui está desalinhada. Deus faz maravilhas e só sabemos reclamar porque hoje choveu demais ou faltou chuva.
Deus faz maravilhas e só sabemos reclamar porque compramos, fizemos isso, mas a compra não foi como eu havia planejado. Meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos para o que Deus está falando e o que Deus está fazendo em nome do Senhor Jesus, porque se assim nós fizermos, nós vamos encher nosso coração de contentamento, gratidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jonas ficou indignado. E é interessante, 120 mil pessoas se converteram. Nós ouvimos aqui alguns projetos missionários, louvado seja Deus, tanta gente convertida. Umas fotos aqui, eu comentava ali com a Rosana, cada foto bonita, gente vindo ao Senhor Jesus, igreja sendo plantada, igreja crescendo, igreja se multiplicando. Agora imaginem enviar um missionário para uma cidade e ele faz uma pregação e mais de 100 mil pessoas se convertem. E esse missionário diz, assim não vale, é tudo o que eu não queria. Assim não vale. Enganoso é o nosso coração. Cuidado, para você não passar a sua vida fazendo a coisa certa com a motivação errada. E ser reconhecido como homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque faz a coisa certa. Mas com a ferida aberta em sua alma, porque a sua motivação, com o coração ainda não quebrantado, em um ponto específico da sua vida, consegue fermentar e destruir a sua caminhada pessoal e íntima com o Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irado. Você pode aqui imaginar 120 mil pessoas convertidas ao Deus Altíssimo e Jonas irado. E você pode pensar assim, isso jamais aconteceria comigo. Aconteceu com Jonas porque Jonas era um despreparado. Jonas era alguém que não tinha um coração quebrantado e jamais aconteceria comigo. Muitos anos atrás, eu estive em uma igreja em São Paulo. Essa igreja comemorava os 50 anos, um aniversário lindo, final de semana, celebração a Deus. E eu fui pregar ali, estava no culto, era o domingo à noite, o final daquele momento de culto ao Senhor, celebração ao Senhor, pelos 50 anos da igreja. E naquela igreja, como em muitas igrejas, havia uma mulher que fazia os bolos da igreja. E ela fez um bolo de aniversário para aquela igreja, mas foi uma obra de arte. Ela fez um bolo assim com várias camadas, e ela teve o cuidado de escrever nas laterais daquele bolo, com glacê, o nome de todos os pastores que haviam pastoreado aquela igreja naquelas 5 décadas. Mas tiveram uma ideia, me parece infeliz, de colocar uma mesa ao lado do púlpito e o bolo em cima da mesa. Atrapalhou o sermão. Porque todo mundo, eu pregando, e o pessoal vinha para tirar foto do bolo, olhar o bolo, comentar o bolo. Meus irmãos, atenção, atenção, atenção. Mas de fato o bolo era belíssimo. Uma obra de arte. Chegou o final daquele culto e o pastor alegre, Deus havia abençoado, celebrando a bondade do Senhor, 50 anos da vida daquela igreja. E eu falei, pastor, mas que obra de arte esse bolo. Ele disse, foi aquela mulher que fez. Aquela que está sentada ali à esquerda, é a mulher do bolo da igreja, uma senhora, uma mulher de Deus. Eu falei, graças ao Senhor por isso. Terminou ali o culto, a bênção apostólica, eu me sentei ao lado daquela mulher, e o pastor, ele tirou assim uma lista enorme do seu bolso, ele abriu e falou, quero agradecer as pessoas que trabalharam de forma especial nesta nossa celebração de 50 anos, e leu o nome de fulano, ciclano, beltrano, etc, 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 e se esqueceu justamente da mulher do bolo. Isso tem que ser ensinado nos seminários, não é? Não se esqueça da mulher do bolo. Ele esqueceu da mulher do bolo. E eu estava sentado ao lado daquela mulher. Quando eu me sentei ao seu lado inicialmente, antes dos agradecimentos, eu falei, minha irmã, que bolo belíssimo. Ela sorriu e disse, meu pastor, eu fiz para o Senhor Jesus.
mas agora seu nome não havia sido citado no agradecimento pastoral do púlpito da igreja. Isso é sério. E aí o pastor disse, vamos encerrar com uma oração, todos de pé. Ela começou a murmurar, e eu estava perto, ela murmurava em voz alta, e o pastor orando, eu ouvi o seu murmúrio, no meio da oração, ela disse, e Deus tem mais, ano que vem não tem mais bolo. Ela está dizendo, em outras palavras, o seguinte, eu estou disposta a fazer qualquer coisa para o Senhor, até com sacrifício, com muito zelo, com muito amor, desde que eu seja lembrada, agradecida, mencionada pelo pastor da igreja, no púlpito da igreja. É muito fácil, pois enganoso é o coração, nós fazemos as coisas certas com as motivações erradas. E ali estava Jonas, no capítulo 4, Jonas está indignado porque os ninivitas se converteram a Deus. No versículo 3, ele pede, e agora a conversa começa a ficar pessoal, pois até o momento a conversa era ministerial, era a rota, era o seu trabalho, você é profeta, vai para Nínive, e você foi vocacionado, chamado para isso, Jonas, você é pastor, missionário, mulher de Deus, homem de Deus, lembre da sua vocação, a conversa era ministerial, agora o tom muda, a conversa de Deus agora é pessoal. Agora o assunto é o coração de Jonas, e no capítulo 4, versículo 3, ele pede que Deus lhe tire a vida, e aí no versículo 4, o Senhor lhe pergunta, Jonas, é razoável a tua ira? E Jonas, ele responde, é razoável a minha ira até a morte. Até a morte. Tornou o Senhor a perguntar, logo versículo 6, versículo 7, é razoável a tua ira? Ele responde, é razoável a minha ira até a morte. Jonas está dizendo, em outras palavras, Senhor meu Deus, é o seguinte, se os ninivitas viverem, eu prefiro morrer. E aí, neste livro inteiro, somente agora, Jonas de fato começa a conversar sobre as coisas do seu coração. Deus em diálogo com o profeta, mexe no coração do profeta, e ele abre o coração pela primeira vez, como quem diz, Senhor Deus, o Senhor já sabe, mas eu vou falar, a minha ferida não é outra, se eles viverem, esse povo opressor, motivo de desgosto, de pânico, de temor, de sofrimento em Israel, se eles viverem, eu prefiro morrer, é razoável a tua ira até a morte. E Deus toca no coração de Jonas. E ele o fez enviando um verme. É interessante porque quando nós olhamos aqui no versículo 8, quando Jonas diz, melhor me é morrer do que viver, versículo 9, é razoável a tua ira, ele diz até a morte, no versículo 10, tens compaixão da planta que morreu, porque Deus havia feito nascer uma planta, e pela primeira e única vez em todo o livro, nós lemos que Jonas se alegrou por causa de alguma coisa. 120 pessoas se converteram, ele ficou indignado, mas nasceu uma planta, deu uma sombrinha sobre a sua cabeça, era planta pequena, só sobre a cabeça, e diz que ele se alegrou em extremo, por causa da planta. Mas diz o texto, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E aí então, Deus toca no coração de Jonas, de maneira que ele abre o jogo e diz, se é para eles viverem, eu prefiro morrer. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 10, Deus diz assim, tens compaixão da planta que morreu, mas não da cidade de Nínive. Em outras palavras, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Em outras palavras, era como se Deus dissesse a Jonas, como você ousa conhecer um Deus tão maravilhoso e não chamar outras pessoas para também conhecê-lo? Meu irmão, minha irmã, como você ousa
conhecer um Deus tão maravilhoso, eterno, justo, misericordioso, Senhor do universo, Salvador das nossas vidas, e não chamar outras pessoas para conhecê-lo. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos em igreja, uma adoração que enche a nossa alma, em que nós falamos quem é Deus, exaltado seja Deus, nós louvamos o nome de Deus, e ouvimos a palavra de Deus, e oramos ao nosso Deus, e temos comunhão na presença de Deus, mas com uma indisposição para chamar outras pessoas para também conhecê-lo. Meu irmão, é isso que Jesus chamou de hipocrisia. Quando nós conhecemos tão maravilhoso Deus, sem desejo, disposição ou nenhuma ação, chamando outros para também conhecê-lo. A igreja amadurece em movimento. A igreja amadurece na missão. A igreja amadurece quando vai fazendo a vontade de Deus, na força de Deus, do jeito de Deus. A missão não é para os fortes, a missão é para os fracos, que vão sendo fortalecidos por Deus na caminhada. Curiosamente, o livro, isso pode ser frustrante, não é? Não tem conclusão. Deus toca no coração do profeta: Senhor, eu prefiro, se eles forem viver, eu prefiro morrer. Ou seja, essa é a ferida do meu coração. E aí, o livro encerra, o livro termina. A gente fica sem saber o que aconteceu depois. Mas talvez o livro tenha sido encerrado pelo próprio Deus, justamente aqui, para nos deixar nesse ponto de reflexão daquilo que eu falei logo no início, que a história de Jonas é a nossa história. Eu queria enfatizar esse ponto a você, ao seu e ao meu coração. Como você ousa conhecer um Deus tão maravilhoso sem chamar outros também a conhecê-lo? Rossana e eu coordenamos um projeto missionário chamado Planters, que investe, dá treinamento para plantadores de igrejas nativos em países mais fechados, onde a igreja não cresce como em outros lugares, ou é perseguida. E dias atrás tive uma conversa com um dos líderes de um desses países na Ásia. Eu não vou dar detalhes por questão de segurança, pois eu havia ouvido que a lei federal nesse país havia mudado, porque até então, se alguém partilhasse da sua fé a uma pessoa que não fosse cristã, essa pessoa, se fosse acusada e tivesse 2 testemunhas, poderia ser presa por até 3 meses. Mas agora a nova lei federal é colocada no lugar dessa lei mais antiga, que muda a sentença de 3 meses para a prisão perpétua. Muda tudo. Quer dizer, se alguém acusar outra pessoa e houver 2 testemunhas que você falou de Jesus a alguém que não é da sua fé cristã, você é sentenciado à prisão perpétua. E nós estávamos no início de uma parceria com a igreja presbiteriana desse país para treinar 60 plantadores de igrejas, pastores presbiterianos, plantadores de igrejas nativos nesse país. E ali, sabendo dessa lei federal nova, eu chamei o presidente da igreja presbiteriana daquele país para uma conversa online, lá em Manaus. Ele estava em seu país, lá na Ásia. Eu disse: meu pastor, eu ouvi sobre isso. Ele falou: é verdade, vou até te enviar a lei. E enviou na sua língua local, e traduziu, e explicou, e falou: Ronaldo, ficou perigoso demais, ficou complicado demais, eles nos apertaram demais. E nós estávamos para começar um treinamento que começou agora, semana passada, mas estávamos nos preparando para o treinamento. E eu perguntei: meu pastor, então o senhor que é o presidente da denominação nesse país, e é o pastor local, o que nós devemos fazer? Ele não pensou 2 vezes e respondeu rapidamente: é momento de avançar. É momento de avançar. E nós oramos juntos. O treinamento começou semana passada, 60 pastores, uma grande bênção. Rossana e eu devemos estar lá no início do ano que vem,
com esses irmãos e irmãs, e eu fiquei pensando, é momento de avançar. Como ousamos conhecer um Deus tão maravilhoso, sem convidar outros também a conhecê-lo? Temos que ter cuidado para que a nossa vida cristã não seja uma hipocrisia na presença do nosso Deus. Porque tudo que nós somos e temos e recebemos dele deve transbordar primeiramente para ele, depois para o serviço aos irmãos e às irmãs, e transbordar para aqueles que pouco ou nada ouviram falar do Senhor Jesus. Seja aqui do outro lado da sua rua, seja lá do outro lado do mundo, para a glória do eterno Deus. Eu gostaria de encerrar apenas mencionando rapidamente para você 3 pontos de reflexão. O primeiro deles, as maiores lições de Deus, frequentemente em nossas vidas, não vêm por meio de grandes peixes, mas sim por meio de pequenos vermes. Os grandes peixes muitas vezes realinham a nossa rota, a nossa missão, o nosso ministério, mas são os pequenos vermes que são usados por Deus muitas e muitas vezes para tocar no nosso coração. Portanto, abra os seus olhos para as pequenas coisas que Deus está falando e fazendo em sua vida. Segundo lugar, Deus deseja não apenas realinhar nossa missão, Ele deseja realinhar nosso coração. Nínive não precisava de Jonas. Deus poderia chamar qualquer outra pessoa que faria o trabalho com mais boa vontade, não é verdade? Mas Jonas precisava de Nínive. A missão não precisa de nós. Deus poderia chamar qualquer outra pessoa, qualquer outra família, qualquer outra igreja, mas nós precisamos da missão para sermos obedientes ao nosso Deus. Deus deseja não apenas realinhar a nossa missão, mas os nossos corações. E por fim, o Senhor deseja, meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor deseja nos levar diariamente a fazermos uma oração sincera. E talvez seja a oração mais difícil em toda a palavra. A oração é esta: seja feita a tua vontade. Faça essa oração comigo nesse momento. Seja feita a tua vontade. Em minha vida, Senhor, seja feita a tua vontade. Em minha família, Senhor, a tua vontade. Meu trabalho, Senhor, a tua vontade. A minha igreja, Senhor, a tua vontade. Os meus dias, meu próximo passo, Senhor, a tua vontade. Meu coração, Senhor, a tua vontade. Os meus desejos, Senhor, a tua vontade. Meus projetos de vida, Senhor, a tua vontade. Meus anos à frente que eu já até preparei. Mas seja feita a tua vontade. E eu encerro fazendo a você, e para isso quero que você olhe para mim mais uma vez, para nós encerrarmos com uma oração. Eu encerro fazendo a você uma pergunta, que foi a pergunta que Deus fez por meio de tempestades e peixe e verme e conversa direta a Jonas em toda essa jornada. A pergunta é esta: qual é a ferida da sua alma? Eu estou perguntando se você é homem ou mulher de Deus, se você trabalha exaustivamente, é frutífero, é ousado, é compassivo. Não é esta a pergunta. Qual é a ferida da sua alma que precisa de conserto, de reparo, de quebrantamento, de perdão, de ajuste, de mudança, em nome do Senhor Jesus? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Fique de pé comigo, se puder, nesse momento. E nesse momento eu gostaria que você orasse. Não ore pela sua família, nem pela sua igreja, nem pelo trabalho missionário. Ore pela sua vida. Pela sua vida. Pedindo ao Senhor que Deus possa alinhar a sua missão, a sua rota, mas alinhar também o seu coração, para que você seja alguém que faça a coisa certa, o que Deus quer, mas com motivação certa, porque você ama Jesus.
E se há uma ferida aberta em sua alma, que precisa de conserto, meu irmão, minha irmã, agora é um momento propício para você colocá-la perante o Altíssimo. E quando a ferida é verdadeira e gritante, ela tem nome rapidamente. A de Jonas, ninivitas. Ódio pelos ninivitas. Como se chama a ferida da sua alma? Senhor, nós olhamos para Ti nesse momento, com ações de graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus no qual nós podemos confiar, do qual nós dependemos. O Senhor conhece o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas motivações todas. O Senhor nos conhece por dentro, por fora, por completo, de maneira inteira. Sonda, ó Deus, neste momento a nossa vida e vê se há em nós algum caminho mau, em nome do Senhor Jesus. Porque não é difícil, como aconteceu com Jonas, vivermos iludidos. Porque somos ousados, ou compassivos, ou frutíferos. Alguém nos diz que você é um homem de Deus ou mulher de Deus, e vivemos como se nada nos faltasse, e às vezes uma ferida aberta na nossa alma que entristece o teu coração todo dia. Se há feridas abertas, trata nessa noite em nome de Jesus. Cura nessa noite em nome de Jesus. Perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Se alguém está caído, que o Senhor possa, ó Deus, abraçar, amar, perdoar, confrontar, gerar arrependimento, colocar de pé, fortalecer para não pecar mais em nome de Jesus. Se alguém, ó Deus, tem ainda alguma coisa do passado, que é uma ferida aberta de uma coisa que já foi perdoada pelo Senhor, tratada pelo Senhor, mas esse alguém, esse teu filho, tua filha não consegue se esquecer ou se perdoar, ó Deus, ajude para que ele possa deixar para trás o que para trás precisa ficar, em nome de Jesus. Ó Deus, conserta feridas de alma, feridas de lembranças, de memórias, feridas de relacionamento, feridas na santidade, feridas na intenção, feridas da vaidade, da soberba, do ego, de alguém que faz tudo certo, mas não alegra o teu coração. Nós queremos ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. Quebranta-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus. E nos ajude, Senhor, nos livre de qualquer hipocrisia. Nós não queremos aqui celebrar o Altíssimo, soberano, Criador de todas as coisas, único Senhor e Salvador. Ó Pai, nos esquecendo de chamar outros para que possam também conhecer o Senhor. Sejamos, ó Deus, motivados para a missão, não como um programa, não como estratégia, não como planejamento tão somente, mas, ó Deus, porque nós amamos o Senhor e nós reconhecemos que sem o Senhor não há vida. Então nós queremos que todos conheçam o Senhor. Faça de nós uma igreja missionária segundo o teu coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.